Então vamos lá, nós vamos dar início então ao estudo dos direitos da personalidade, correto? Então os direitos da personalidade é a proteção fundamental da pessoa humana. De acordo com o Código Civil, toda pessoa tem personalidade jurídica, consequentemente toda pessoa merece a proteção fundamental dos direitos da personalidade. Então o que o Código Civil traz? Eu tenho pessoa, eu tenho personalidade jurídica, eu tenho proteção fundamental e eu tenho os direitos da personalidade. Então, toda pessoa goza de personalidade jurídica, toda pessoa merece proteção fundamental e essa proteção é concedida através dos direitos da personalidade. Agora, importante, a gente não pode confundir a capacidade plena, que é aquela capacidade, que é aquela união da capacidade de exercício, mais a capacidade de direito com a personalidade jurídica. A capacidade plena, ela está atrelada a direitos patrimoniais, que seria a aptidão para a pessoa titularizar relações jurídicas. Já a personalidade jurídica está ligada às questões existenciais. Então, enquanto uma se preocupa com as questões patrimoniais, a outra está atrelada às questões existenciais, tá? Então, em que consiste os direitos da personalidade? Esses direitos que a gente começou a estudar, então. Então, os direitos da personalidade são direitos subjetivos, são direitos extrapatrimoniais que visam, que se caracterizam através de relações existenciais e visam a proteção de uma vida digna. Então, eu posso dizer que são direitos subjetivos, inerentes a todos, são direitos extrapatrimoniais, são direitos que visam a proteção das relações existenciais e, consequentemente, o alcance de uma vida digna. Todas as pessoas, todos nós, temos direito à vida digna e essa vida digna ela vai ser alcançada através desses chamados direitos da personalidade, correto? Quando a gente fala de direitos da personalidade, a questão é: esses direitos da personalidade são aplicáveis a todas as relações? O que eu quero dizer aqui? Eles são aplicáveis às relações públicas e às relações privadas? A regra é que os direitos da personalidade são aplicáveis às relações privadas, porque no âmbito das relações públicas eu não falo em direitos da personalidade, eu falo em direitos fundamentais. Então a gente poderia dizer o seguinte: os direitos fundamentais são aplicáveis às relações de direito público, os direitos da personalidade são aplicáveis às relações de direito privado. Lembrando que muitos direitos da personalidade se confundem com alguns direitos fundamentais, correto? Há uma decisão, há um entendimento doutrinário no que diz respeito à eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, eles não se aplicam exclusivamente às relações públicas, eles também se aplicam às relações privadas. Por isso que a gente diz que os direitos fundamentais, eles têm eficácia horizontal, aplicam tanto às relações públicas quanto às relações de direito privado, certo? Outro ponto importante: a base fundamental dos direitos da personalidade é o que nós chamamos de princípio da dignidade da pessoa humana, correto? Então, o princípio da dignidade da humana, ele é uma cláusula geral que dá fundamento, que dá alicerce aos direitos da personalidade. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele está previsto na nossa Constituição Federal, é o que nós chamamos de princípio máximo, né? Que seria essa dignidade da pessoa humana. Não tem como a gente conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana de maneira fechada. Ele é um conceito aberto em constante transformação. E é ele que dá base aos nossos direitos da personalidade. O que seria essa construção? Então, Cris, como que a gente poderia conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana? Então, o conceito fechado nós não temos, mas a gente consegue fixar os conteúdos mínimos do princípio da dignidade da pessoa humana. O que seria esse conteúdo mínimo? Então, o que é a dignidade da pessoa humana? Tudo aquilo que eu preciso para garantir a minha integridade física,
tudo aquilo que eu preciso para garantir a minha integridade moral, a minha integridade psíquica, tudo aquilo que for necessário para garantir a igualdade, a liberdade, tudo aquilo que for necessário para que eu tenha um mínimo existencial. Então, esses conteúdos são a base do princípio da dignidade da pessoa humana, consequentemente a base dos nossos direitos da personalidade. Então, quando eu falo de direitos da personalidade, eu estou falando de aquilo que for necessário para garantir a minha integridade física, a minha integridade psíquica, a liberdade, a igualdade e o mínimo existencial. Então, esses são os elementos básicos do princípio da dignidade da pessoa humana, consequentemente, são os elementos básicos para se verificar quais são os direitos da personalidade. A quem se aplica os direitos da personalidade? Então, quando eu falo em princípio da dignidade da pessoa humana, outro questionamento que a gente pode perceber aqui é para quem que vai ser aplicável os direitos da personalidade? Nós temos que entender que quando eu falo pessoa, eu tenho dois tipos de pessoa. Pessoa física, pessoa natural, que é o ente humano. E pessoa jurídica. Quem é a pessoa jurídica? É a junção, é a união de várias pessoas naturais que se agruparam com o objetivo, com a finalidade de alcançar algum objetivo que sozinhos não alcançariam. Então, pessoa jurídica, união de pessoas naturais ou destinação patrimonial. E pessoa humana, que é a pessoa natural, pessoa física. Os direitos da personalidade, como o seu elemento estruturante é a dignidade da pessoa humana, ele foi criado com a finalidade de proteger a pessoa humana. Mas já há entendimento doutrinário, o Código Civil também estabelece que esses direitos da personalidade podem ser aplicáveis também às pessoas jurídicas, desde que sejam compatíveis com ela, desde que haja compatibilidade entre os direitos da personalidade e a pessoa jurídica. Um exemplo é o direito ao nome. Então, o nome é um direito da personalidade que é inerente também à pessoa jurídica. Correto? Então, vamos lá. Depois dessas noções introdutórias, é importante, então, a gente fixar um conceito básico do que seriam os direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade são direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados essenciais à sua dignidade e integridade. Então, tudo aquilo que for indispensável para a integridade e dignidade da pessoa humana, nós caracterizamos como os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade estão previstos no Código Civil do artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil, mas a pergunta é, eles estão previstos apenas nesses artigos ou o rol desses artigos é um rol exemplificativo? Ou o rol desses artigos é um rol taxativo, certo? E aí o enunciado 274 da Jornada de Direito Civil estabelece que os direitos da personalidade estão previstos no Código Civil de forma exemplificativa. Existem outros direitos da personalidade que não estão previstos no Código Civil. Então, o Código Civil ele trouxe exemplos de direitos da personalidade, tá? Agora nós vamos começar a estudar as principais características dos direitos da personalidade.